Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Essa é a crônica de número 17, né? Eu sou Evaldo da Assunção, médico aposentado e escritor em atividade. Essa crônica que hoje eu vou lhes apresentar, ela foi publicada originariamente em junho de 2018, quando estávamos também disputando uma Copa do Mundo de futebol. Mas, diante dos fatos que vêm acontecendo, eu resolvi reescrevê-la, né? Adaptando-a ao tempo atual. Então vamos lá. Chegou a Copa do Mundo, versão 2026. E o resultado? Bem, para quem se gabava de ser penta e tinha pretensões ao hexa, o sonho acabou bem precocemente e virou um pesadelo. Na primeira série do mata-mata, em que só valia ganhar, a saudosa seleção canarinho apagou. Frente à seleção da Noruega, que hoje é um dos países mais evoluídos do planeta, nossos jogadores milionários sequer souberam bater um simples pênalti. Talvez porque estavam desconcentrados, pensando nos milhões de dólares que somariam aos milhões que já possuem. Ou quem sabe, algum extra, né, oriundo das tais bets que estão atualmente dominando o futebol, nas quais, segundo os especialistas, só durante a Copa circulou cerca de 310 bilhões de reais. Eu disse 310 bilhões. E depois do andamento da Copa, isso já deve ter aumentado bastante. E um detalhe, somente os brasileiros gastaram mais de 850 milhões em apostas durante a competição, enquanto o Brasil estava jogando. Posteriormente, ainda não vi as estatísticas, mas eu imagino que esteja bem acima disso. A questão é que os atletas e cartolas nacionais se esqueceram de que precisava primeiro mostrar o futebol que eles alardeavam possuir e depois ver se ganhariam alguma coisa. Porque não fizeram isso, simplesmente voltaram para casa bem mais cedo do que imaginavam. Menos mal, pois, livres do futebol, o sonho acabou, já podemos, eu espero, tomar consciência de que estamos no ano de eleições. Portanto, é de importância vital ficarmos muito atentos às falas, à vida pregressa dos que pleiteiam assumir presidência da República e cargos de senadores e deputados federais. A história de vida de cada candidato deve ser bem analisada e comparada com o que eles anunciam e declaram, né, em alta voz durante a campanha. Muitos dos que se apresentam hoje como anjos, nós sabemos que foram, né, verdadeiros demônios nos tempos passados. E certamente serão os demônios de amanhã, como, aliás, sempre acontece. Por isso eu repito, esqueçamos do fracasso no futebol para não fracassarmos também na renovação radical daquilo que nossa pátria amada e tão aviltada está necessitando. Temos que trocar todos os personagens, ou digamos, a maioria, não todos, mas a maioria dos personagens que vêm fazendo da política uma profissão, o que não deveria ser, né? Porque isso é um trabalho prestado à nação. Nós devemos agora, entende? Assim como comíamos, bebíamos e sonhávamos, avaliando
e observando os nossos adversários, possíveis adversários na 23ª Copa do Mundo de futebol, que nos leva a acreditar que estivemos numa verdadeira Copa da Involução. Portanto, chegou o momento de fazermos o mesmo para escolher bem nossos futuros legisladores e governantes para os próximos 4 anos. Ou seja, vamos comer, beber e sonhar, avaliando cada um dos que se apresentam como candidato. E aqui vale uma observação para os chamados isentões, aqueles que enchem a boca para dizer: não, eu não gosto de política, eu não mexo com política e, olha, nem sei se vou votar. Será muito bom que esses isentões, né, acordem de sua irresponsável modorra, entendendo que eles também serão as vítimas ou os beneficiários das escolhas que forem feitas. Não somente eles, mas seus filhos e seus netos. A responsabilidade é nossa que votamos, queremos ou não votar. Olhemos para trás com olhos bem abertos e com um senso crítico muito bem apurado, pois o que vem sendo apresentado por alguns candidatos, especialmente os que já estão ocupando cargos, nos tem deixado abismados com a sua cara de pau. Hoje, com a quantidade imensa de influenciadores digitais, apresentando programas em que abusam dos defeitos especiais produzidos pela IA, inteligência artificial, que lhes permite distorcer fatos, construir falsas negativas e apresentarem pessoas falando, dizendo, pronunciando ou posando em fotos que não aconteceram, simplesmente porque a IA faz essas maravilhas, entre aspas. Por isso é preciso redobrar o cuidado para não nos deixarmos influenciar por eles. Sabe-se muito bem que esses ditos influenciadores, boa parte deles, são regiamente pagos para inventar, criar, distorcer e mentir em narrativas e casos de candidatos adversários, exigindo muita atenção e muito espírito crítico de nós, os eleitores conscientes, pelo menos que devemos ser. Diante de tudo isso, volto às minhas lembranças para quando os candidatos a cargos eletivos visitavam cidades interioranas e nas praças eram montados palanques, onde eles tinham de se apresentar ao vivo e a cores, pessoalmente, para expor suas ideias, sujeito a todas as interferências, apupos e aplausos que aquela multidão que se reunia na praça fazia. Também ali haviam riscos, pois o perfil dos candidatos políticos profissionais e amadores já vem bem moldado a incontáveis eleições. Todavia, as mentiras e falsas promessas eram mais fáceis de serem identificadas, pois tudo acontecia ao vivo, como já disse, sem recursos tecnológicos como existe hoje em dia. Diante de tudo isso que apresentamos, eu acredito que será muito interessante nós darmos um salto quântico mergulhando na teoria evolucionista de Darwin. Sei que muitos vão questionar o que isso tem a ver com as eleições, mas no final vocês entenderão por quê. Em 1859, Charles Robert Darwin, naturalista inglês, publicou suas pesquisas num trabalho intitulado Sobre a Origem das Espécies por meio da Seleção Natural ou a Conservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Resumidamente, a origem das espécies. Nele, afirma que, ao contrário do que se supunha,
As espécies não existiam estaticamente da mesma forma ao longo de toda a história. Pelo contrário, elas evoluíram e continuam evoluindo com suas mutações sendo transmitidas geneticamente para as gerações seguintes, porque elas precisam se adaptar às condições ambientais que também vão mudando. Para Darwin, essa evolução ocorre não necessariamente para melhorar as espécies. Elas ocorrem para a sobrevivência das espécies e para que cada um possa adaptar-se mais adequadamente ao meio em que vive para poder viver, ou, quem sabe, sobreviver. Como consequência dessas mudanças, vem a seleção natural, onde sobrevivem os mais bem adaptados, os mais fortes. E podemos dizer, dentro da espécime Homo sapiens, né, e também os mais espertos, infelizmente. Levando-se em conta as afirmações de Darwin e observando o momento que estamos vivendo, especialmente no Brasil e também no mundo inteiro, questionam se, ao longo de milênios, a espécime Homo sapiens, isso é, nós, estamos evoluindo para melhor. Contemplando os humanos no dia a dia, parece-me que nós estamos em franca involução, não em evolução. Parece-me que a humanidade resolveu cessar todo o seu esforço de crescimento. Não precisamos de crescer mais, está bom demais, optando assim entrar antecipadamente na fase de acomodamento e consequente declínio. Não sei como Darwin iria ver e analisar esse fato, mas eu percebo, analisando as mudanças que vêm acontecendo no comportamento humano. Basta olharmos em redor, acompanhar os noticiários para constatar que, ao invés de aprimorarmos nossa qualidade de vida, estamos nos entregando ao fascínio do mais fácil, ao menor esforço, ao hedonismo, à ganância e, especialmente, à perda de valores morais e éticos. Voltando, então, ao ano eleitoral que estamos vivendo, eu me pergunto, e também a vocês que me escutam, qual será nosso comportamento diante desse evento vital para o nosso país e especialmente para nossos filhos e nossos netos, que teremos agora há pouquíssimos meses? Qual a realidade de vida que nós, adultos, desejamos para nossos descendentes, se a cada ano estamos ganhando, entre aspas, uma nova Copa da Involução, no verdadeiro regresso à barbárie? Fica então essa pergunta para nossa reflexão e, quem sabe, para uma tomada imediata e radical de posição reativa para podermos mudar tudo isso e dar ao nosso Brasil o futuro que ele merece, porque a natureza nos foi muito pródiga. O país é um país maravilhoso. A população, geralmente, é uma população muito agradável de se conviver com ela, mas essa agradabilidade vem decaindo porque a violência está assumindo o relacionamento amistoso. Isso é consequência do exemplo que vem de cima e da falta de uma educação correta, adequada, não ideológica, mas moral e cívica, especialmente. Deixo a questão para que vocês todos pensem nela e, quem sabe, possamos, esse ano, mudar os rumos do Brasil.
Se você gostou desse meu novo programa, né, Crônicas de Castelhanos, e da crônica que eu hoje apresentei, por favor, dê o seu gostei no final, no lugarzinho apropriado, né? Pois isso ajuda bastante a valorizar o nosso programa. E eu também convido a todos a se inscreverem no nosso canal, né, para poder receber as comunicações de novos vídeos que nele forem colocados. E mais um convite, que entrando no meu canal para ver alguma dessas crônicas, percorram, façam um passeio por ele e verão quantas outras crônicas e também apresentações, palestras, aulas que eu fui transformando em vídeo e colocando à disposição de quem quiser assistir. Tenho certeza que vocês irão encontrar lá muitas coisas interessantes e que valerá a pena assistir. Muito obrigado pela presença de vocês e até sexta-feira que vem.